Você percebe uma blitz mais à frente, faz um retorno antes de chegar ao bloqueio e algum tempo depois recebe uma autuação gravíssima por transpor bloqueio viário policial. Além da multa, você descobre que essa infração pode levar à suspensão da sua CNH. Mas existe uma pergunta decisiva: você realmente transpôs o bloqueio ou apenas mudou a direção antes de chegar até ele? Essa diferença pode alterar completamente o enquadramento jurídico da autuação. Eu sou Éder Teodoro Filho, advogado, e neste canal eu explico situações jurídicas que podem afetar diretamente os seus direitos. Se você quer entender melhor os seus direitos no trânsito e evitar conclusões precipitadas, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos conteúdos. Agora vamos entender o que o Código de Trânsito realmente diz. O artigo 210 do Código de Trânsito Brasileiro descreve a seguinte conduta: transpor sem autorização um bloqueio viário policial. Estamos falando de uma autuação gravíssima, que prevê multa e suspensão do direito de dirigir, além das medidas administrativas indicadas no dispositivo. Quando uma infração de trânsito prevê especificamente a suspensão do direito de dirigir e não estabelece um prazo próprio, o CTB determina em regra um período de 2 a 8 meses. Em caso de reincidência num período de 12 meses, o prazo pode ser de 8 a 18 meses. Por isso, não estamos tratando apenas de uma multa comum. O enquadramento pode comprometer o direito de dirigir do condutor. A palavra central do artigo é o verbo transpor. Transpor significa ultrapassar, atravessar ou vencer o bloqueio montado para fiscalização. Em maio de 2026, o CETRAN de São Paulo analisou justamente uma dúvida recorrente. O motorista que fez o retorno ou entra numa rua lateral antes de alcançar a blitz, ele pode ser enquadrado no artigo 210 do CTB? O entendimento apresentado no parecer 9 de 2026 foi que não. Para o Conselho, a infração tem natureza material. Isso significa que a conduta descrita na lei precisa efetivamente acontecer. Em outras palavras, não seria suficiente presumir que o condutor queria fugir da blitz. Seria necessário demonstrar que ele realmente transpôs o bloqueio. Imagine duas situações. Na primeira, o motorista chega no ponto de fiscalização, recebe a ordem de parada e atravessa os cones, ou passa pelo espaço bloqueado sem autorização. Aqui, existe uma situação compatível com a transposição do bloqueio. Na segunda, o motorista está distante do bloqueio, faz um retorno permitido e segue por outra via, sem atravessar os cones, as viaturas ou o ponto de fiscalização. De acordo com o parecer do CETRAN de São Paulo, essa segunda situação não deve ser enquadrada automaticamente no artigo 210, apenas com base na suposta intenção do motorista. A diferença está naquilo que foi objetivamente comprovado e praticado. Mas isso significa que qualquer desvio é permitido? A resposta é não. E essa ressalva é muito importante. O parecer não autoriza ninguém a fugir da fiscalização e não transforma toda manobra anterior ao bloqueio em uma conduta lícita. Dependendo do que o motorista fizer, podem existir outras infrações. Por exemplo, retorno em local proibido, circulação na contramão, passagem sobre a calçada, canteiro ou área de canalização, manobra perigosa com arrancada brusca ou derrapagem, descumprimento de uma ordem específica do agente, pode exigir a análise do enquadramento. O próprio parecer 9 de 2026 ressalva que a conduta evasiva deve ser enquadrada conforme a manobra efetivamente comprovada, e não pela presunção de intenção. E se o agente deu uma ordem direta de parada? Se houve uma ordem clara e individualizada de parada, a análise pode ser diferente. Será preciso verificar alguns pontos, como, por exemplo, onde o veículo estava quando a ordem foi emitida, se o motorista poderia perceber claramente a ordem, se ele chegou a ingressar no ponto de bloqueio, se atravessou a barreira, qual conduta foi descrita no auto de infração e qual enquadramento utilizado pelo agente. Não se deve concluir, com base em um vídeo curto ou em uma frase isolada, que toda autuação nessa situação é necessariamente válida ou inválida. O caso concreto e a descrição do agente fazem a diferença. Se você recebeu uma autuação pelo artigo 210, comece conferindo alguns pontos. Primeiro, qual é a descrição descrita na conduta? O documento diz apenas que o motorista evadiu-se ou explica de que forma ele transpôs o bloqueio? Segundo, o local indicado corresponde ao ponto onde a barreira estava montada? Terceiro, existem observações sobre cavaletes, cones, viaturas, testemunhas ou outros elementos que permitem reconstruir a rota? O artigo 280 do CTB exige que
O auto contenha, entre outras informações, a tipificação, o local, a data, a hora, os dados do veículo e a identificação do agente ou do meio que comprovou a infração. O artigo 281 também determina o arquivamento do auto considerado inconsistente ou irregular. Ao receber a notificação, você deve preservar o documento, confirmar a data de expedição, observar o prazo indicado para a defesa, solicitar cópia do auto de infração e dos registros disponíveis, identificar o ponto exato da fiscalização, reunir vídeos, fotografias, dados de localização e testemunhas. Compare a conduta descrita e o enquadramento utilizado. A notificação deve conceder prazo para a defesa prévia não inferior a 30 dias contado da expedição. Depois da defesa prévia, conforme o andamento do processo, ainda pode existir recursos à jare e, posteriormente, ao órgão competente em segunda instância. Mas os argumentos precisam estar vinculados aos fatos e aos documentos. Copiar um recurso genérico da internet costuma enfraquecer a defesa. Existe outra cautela fundamental. O documento analisado é um parecer do CETRAN de São Paulo. Ele possui grande relevância interpretativa e pode fundamentar defesas administrativas, especialmente naquele estado, mas não equivale a uma decisão judicial de aplicação automática em todo o país. Outros órgãos podem adotar entendimento diferente e cada autuação deve ser analisada individualmente. Portanto, a existência do parecer não significa o cancelamento automático da multa. A conclusão é esta. Para a aplicação do artigo 210, o CETRAN de São Paulo entende que deve existir a efetiva transposição da barreira. Fazer uma manobra antes de alcançar a barreira não permite, por si só, presumir que a fração específica aconteceu, mas se a manobra violou outra regra de trânsito, o motorista poderá responder pelo enquadramento correspondente. O direito não analisa apenas a intenção imaginada, ele precisa analisar a conduta concretamente e as provas existentes. Se essa explicação ajudou você, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo quem precisa conhecer essa diferença. E escreva nos comentários, você já conhecia essa interpretação do CETRAN de São Paulo referente ao artigo 210 do CTB?